Salmo 48, do verso 12 até o 14, a gente lê: Percorram Sião, contornando-a, contem as suas torres, observem bem as suas muralhas, examinem as suas cidadelas, para que vocês falem à próxima geração que este Deus é o nosso Deus para todo sempre, ele será o nosso guia até o fim. Nesse trechinho que o salmista convida as pessoas a andarem pelas ruas, a medirem a cidade de Jerusalém, ele também fala que a ideia é contar, que uma geração conte as gerações futuras. Então ele mistura a observação atual, presente de Jerusalém, com a ideia de que isso passe para as próximas gerações. E a gente sabe justamente que Jerusalém, que Sião, foi destruída algumas vezes, mas a ideia de que houvesse testemunho do que aquela cidade tinha sido e que esse testemunho continuasse falando sobre Deus. E esse testemunho que vai se perpetuando de geração em geração, quer a cidade esteja construída, quer a cidade não esteja construída, ou seja, esteja destruída, nos lembra um pouco Deuteronômio, capítulo 28, 29 e 30. Ali em Deuteronômio 28 a 30, a gente tem um contexto das famosas bênçãos e maldições, que também aparece no livro de Levítico, capítulo 26. Em Deuteronômio 28, a gente tem um detalhe curioso. Depois das bênçãos, vem as maldições são muito numerosas, mas no final das maldições, falando sobre a cidade destruída, falando sobre o exílio, falando sobre o povo espalhado, ele começa a falar da ideia de uma aliança que vai continuar. E no capítulo 29 de Deuteronômio, ele fala que quando a cidade estiver destruída, quando o território da chamada Terra Prometida estiver destruído, as pessoas vão olhar e elas vão perguntar o que aconteceu naquele lugar. E na destruição haveria então testemunho de quem é Deus. Portanto, o Salmo 48 ele aponta para a gente essa realidade de Deuteronômio, que é única, uma realidade de que quer a cidade esteja plena, poderosa, potente, isso testemunha de Deus. Mas quer também a cidade esteja destruída, em ruínas, isso também vai continuar sendo testemunho de Deus. E aí o capítulo 29, verso 29 de Deuteronômio, tem aquela frase maravilhosa, usada por muitas pessoas de maneira equivocada. A frase é: as coisas ocultas ou as coisas misteriosas, as coisas escondidas pertencem a Deus. Porque justamente o que é misterioso é como algo que está sendo amaldiçoado pode continuar testemunhando do amor e da bondade de Deus. Então aqui a gente tem essa ideia de que essa cidade vai servir de testemunha sempre. Essa cidade vai servir de testemunha sempre, quer abençoada, quer amaldiçoada. Porque a ideia é de que não é a cidade o centro é Deus e a sua presença.